Boa noite a todos, que sejam bem-vindos à nossa casa, que estejamos nós na paz do nosso Mestre Maior, para que possamos, nesta noite, absorver um pouquinho mais das lições, dos ensinamentos, dos Evangelhos do Cristo. Aqui estamos com esse propósito no nosso aprendizado e temos a certeza que cada vez que reunimos em prol da causa, nós estamos crescendo, espiritualmente falando. Nós estamos melhorando. Enquanto estamos numa calmaria dessa, numa reunião tranquila, onde todos nós aqui estamos para vibrar, para melhorar o ambiente, para nos melhorar. E sempre nesse encontro de segunda-feira, sempre temos companheiros para fazer uma explanação sobre os Evangelhos, para que possamos aproveitar bem esse tempo aqui tranquilos, prontos para ouvir e aprender. E nesta noite, nós temos a nossa convidada, que aceitou o nosso convite, e ela vai falar para nós hoje a respeito dos 7 pecados capitais. A nossa companheira Daniele. Então, assim, com esse propósito firme, vamos mentalizando Jesus, o nosso divino amigo. Vamos mentalizando os amigos espirituais que, por certo, já estão desde a tarde de hoje. Primeiro que nós, para ajudar-nos no nosso equilíbrio, nos dar segurança, para que tenhamos uma reunião tranquila, serena, para melhor aproveitamento de cada irmão que aqui vem para aprender. Vamos nos preparando, elevando os nossos pensamentos, deixando nesse momento tudo que é material para trás, elevando espiritualmente para alcançarmos o ponto de reflexão que precisamos para esta noite. E assim, nos preparando melhor, nós vamos orando. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo mal. E é em teu nome, Pai, é em teu nome, Jesus,
em nome dos amigos espirituais do plano maior aqui presente, é que estamos iniciando os trabalhos da noite. Que assim seja. Gente, muito obrigado pela presença. Daniele, o microfone é seu, para a gente ouvir a respeito dos 7 capitais. A luxúria, né? A luxúria. Boa sorte para você, companheira. Aqui, o microfone. Senão vai levar o celular junto. É pra pôr? É. Pode tirar a máscara? Pode. Só para te proteger. Obrigada. Aí. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui, né? Voltando a poder compartilhar presencialmente com todo mundo e voltando às reflexões que são tão importantes para que a gente possa continuar na nossa caminhada, na nossa evolução, sem abrir mão, né, da segurança, da saúde, né, a nossa e a daqueles que a gente ama. Então é muito bom. Hoje eu vi uma notícia que me deixou bastante feliz. Vi lá no Facebook do governador que hoje não tinha sido registrado nenhuma morte por Covid, né? Então não me recordo desse dia lá no passado, de quando foi a última vez que a gente não teve nenhuma morte por Covid. Acho que é bastante importante a gente comemorar esse marco, né? Que mostra que a ciência, que é um dos pilares do Espiritismo, está aqui para nos ajudar, para que a gente possa seguir na evolução, né, da nossa jornada. O que a gente vai propor falar hoje, nós já falamos há algum tempo aqui na casa, então nós vamos tentar abordar um outro exemplo que também me deixou bastante preocupada quando eu estava no grupo de estudos que eu participo, né? E a gente agora está lendo os livros da coleção do André Luiz, a coleção do Nosso Lar. E esse que a gente vai trazer hoje como exemplo é o No Mundo Maior, é o 5º livro da coleção, né, que trata da jornada de aprendizado do André Luiz no plano espiritual, até que ele chegue a ser o André Luiz que nós conhecemos hoje. E ele fala em um capítulo sobre a parte do sexo, algo que normalmente a gente vê muito pouco, né, um tema muito pouco abordado na casa espírita, mas que detém uma energia muito poderosa que a maioria dos seres humanos, né, se não na sua totalidade, tem, e que quando ela não é bem utilizada e bem canalizada, pode fazer com que a gente perca uma evolução inteira e se comprometa a tal ponto, né, onde eu já vi casos que a espiritualidade diz que existem espíritos nos vales, né, da sexualidade presos há mais de 1000 anos, né? Então assim, você imagina você passar 1000 anos numa condição totalmente deplorável por ter se viciado, né, em algo que, se bem canalizado, só tem a nos proporcionar benefícios, tá? Então a gente vai falar um pouquinho
sobre a história. Deixa eu abrir aqui. É o capítulo 11, tá? Que leva o nome de sexo. E ele está fazendo uma ponte entre o capítulo 10, que contou a história da Cecília. Se alguém já teve a oportunidade de ler o livro, né? Que me ajude aqui a lembrar. Onde ele relata que a Cecília vinha de uma família muito humilde. O pai dela desencarnou muito cedo, ela era criada pela mãe, ela tinha ali em torno de 18 a 20 anos, não me recordo certinho a idade que ela tinha. Ela também tinha 2 irmãos mais velhos, mas que por conta da situação e da pobreza em que eles viviam, eles abandonaram a mãe e a irmã à própria sorte e foram seguir suas vidas. E elas ficaram ali sem, né, uma proteção. Naquela época, infelizmente, as mulheres não tinham estudo, não tinham condições financeiras. Então, ser deixada por algum homem naquela época, infelizmente, era sinônimo de ter sido relegada à própria sorte, né? Graças ao bom Deus, isso hoje não é mais sinônimo. Então, se as mulheres hoje ficam sozinhas, viúvas, ou se seus filhos a deixam, né, isso não significa que elas vão ficar desamparadas. Graças à evolução, à educação, à instrução, à quebra dos paradigmas do machismo e à introdução das mulheres no campo de trabalho, que traz essa autonomia. Mas percebam como essas coisas, né, quando não são acessíveis, fazem com que algumas mulheres entrem por uma seara que nem gostariam de ter entrado por pura necessidade. Então, a própria Joana de Ângeles, no filme do Divaldo, né, instrui que ele vá até o bordel, que ele, né, aparece no filme, e ele diz, mas eu tenho que ir lá? E ela diz, sim, você tem que ir lá. Mas e se elas estiverem ali por vontade própria? E ela diz, não importa, né? A você cabe ajudar. O que elas estão fazendo ali é da conta delas. E muitas delas, né, ela coloca ali como exemplo, que levavam a gestação até o final, crianças no fundo do bordel, num quarto, enquanto as mães trabalhavam lá na frente, para poder, né, pagar comida, colocar um teto debaixo da cabeça. Então, às vezes é muito fácil que a gente julgue quando está do lado de fora, mas a gente não conhece a realidade das pessoas, né? Especialmente das mulheres. Então, aqui já fica um alerta para que a gente possa olhar com mais carinho quando uma mulher se submete a esse tipo de... Ela acha que é o trabalho, né? Ela chama de trabalho e se coloca comida na mesa dela, se põe um teto na cabeça dela, se faz com que os filhos dela não chorem de fome. Para nós, ou a gente ajuda, acha um outro trabalho para elas, ou simplesmente, né, não julga. Não sei, né? Penso assim. E a história da Cecília não é muito diferente, tá? A mãe da Cecília ficou doente, elas eram costureiras e a Cecília, muito bonita, jovem, interna a mãe dela e aí ela precisa, né, pagar as despesas que gera o hospital, por mais que, né, naquela época, 1940, por exemplo, aqui mais ou menos a época do livro, né, a gente não tinha o SUS estruturado como hoje, o acesso à medicina era extremamente complicado, então ela tinha compromissos com a mãe dela. E ela, né, sendo costureira, não ganhava tanto e
a espiritualidade inferior, né, não perde uma oportunidade, conspira sempre ali em volta de todos nós, e quando encontra uma brecha, está sempre disponível a nos dar aquele empurrãozinho para a gente cair. E aí a Cecília começa a frequentar boates, casas noturnas, depois ela começa a ficar como acompanhante, até que ela chega às vias de fato. E sempre existe alguém que vai facilitando, né, esse trabalho, e era um homem, e a Cecília, por algum motivo, tinha apresentado esse rapaz à mãe dela como se fosse seu namorado, quando na verdade ele era o cafetão dela. E a mãe dela, muito feliz, começa a rezar lá no leito do hospital, porque sabia que se ela falecesse, a filha dela ia ficar completamente sozinha, desamparada, né, com seus 20 anos, e ela desejava que isso não acontecesse. Mas ela não sabia, né, o que estava ali por trás de todo aquele enredo. Entretanto, a espiritualidade conhece, né, todos os detalhes das nossas vidas, e escutando as preces da mãe da Cecília, entendendo o que a Cecília fazia de fato, né, consegue conspirar e consegue fazer com que o rapaz, que tinha ali um relacionamento com ela, mas não tinha muitas boas intenções, com que ele se comprometa e diante do leito ali de morte dela, aquelas coisas que a gente acorda e não sabe o que aconteceu e está com uma decisão tomada, né? Quando a gente tem aqueles encontros com a espiritualidade, que foi o que aconteceu, porque a espiritualidade conta, né, o que estava acontecendo. Um dia, durante o sono, chama o rapaz, chama a Cecília, explica o que está acontecendo e sugere para o rapaz que ele estabeleça uma relação honrosa com a menina, né? Que ele assuma o compromisso, que ele de fato cuide dela, né, como marido, o que ali naquela época, naquele contexto, cabia. E o rapaz não entende muito bem o que está acontecendo, mas acorda com vontade de casar com a Cecília e ter uma vida mais reta. E aí a mãe da Cecília consegue desencarnar. O que acontece nesse meio tempo é que a Cecília estava à beira de enlouquecer, dada as circunstâncias do que estava acontecendo com ela, porque ela tinha tido uma boa criação, ela estava mentindo para a mãe dela quando ela chegava no hospital, ela dizia que estava tudo bem, a mãe dela perguntava como ela estava conseguindo pagar as contas, ela dizia que o rapaz estava ajudando, ela dizia que o trabalho estava rendendo, quando na verdade ela estava fazendo outras coisas, e aquilo estava consumindo ela de tal forma que ela estava chegando à beira da loucura. A espiritualidade usa essa palavra, que se as coisas não se encaminhassem, a Cecília ia ficar louca, porque ela não ia dar conta desse processo que estava acontecendo dentro dela. E aí, né, tudo se tem um desfecho muito bom, né, perto do que poderia ter acontecido, e entra o capítulo 11, onde o André Luiz, tendo acompanhado essa situação, tem a oportunidade de acompanhar uma reunião. Eu tenho na minha mente, né, lendo aqui, como se fosse essa reunião que a gente está aqui, e o instrutor da noite vai esclarecer sobre os perigos e tudo o que ronda o nosso espírito, né, quando o assunto é em termos de sexualidade. Existe um trecho que eu achei muito forte e que nós vamos poder reconhecer a extensão da gravidade, porque ele faz um paralelo que é muito atual para nós. E eu acho que vocês vão compreender a hora que eu ler. Então, esse é um trechinho do capítulo 11, tá? Do livro No Mundo Maior,
psicografia do Chico Xavier. E aí o instrutor da noite coloca assim: a incompreensão humana dessa matéria, a matéria sexo, equivale à silenciosa guerra de extermínio e de perturbação, que ultrapassa de muito as devastações da peste referida na história da humanidade. Vocês sabem que só a epidemia de bubões no século VI de nossa era, chamada peste de Justiniano, eliminou quase 50 milhões de pessoas na Europa e na Ásia. Pois esse número expressivo constitui bagatela comparado com os milhões de almas que as angústias do sexo dilaceram todos os dias. Problema premente este que já ensandeceu muitos cérebros de escola. Quer dizer que ele diz que o problema da sexualidade, perto da pandemia do coronavírus, é nada. É só essa comparação que ele fez. Só essa. E a gente ainda acha que o nosso problema é outro. Se na peste de bubões morreram mais de 50 milhões de pessoas, a gente sabe mais ou menos os números da Covid. E a gente já achou bastante alto. O do sexo, gente, ele chama de bagatela. E a gente não discute, não fala, não conversa. A gente não faz nada. Pouco se fala nas casas espíritas, pouco se fala nas escolas, pouco se fala em N situações. Existe, inclusive fiquei muito feliz, né? Existe uma organização na nossa cidade que tem como intuito, né, ter um comitê permanente para cuidar dos casos de pedofilia na nossa cidade. E às vezes é um assunto tão pesado que na maioria das vezes a maioria das pessoas prefere não olhar, não abordar, pensar que sempre está bem distante, que não acontece, mas ele está tão próximo, né? Os números dizem que a maioria dos crimes são cometidos por pessoas de dentro de casa ou do círculo mais próximo. E quando a gente, né, vê a preocupação de alguns pais e mães, eles estão preocupados com o homem do saco, aquela pessoa que ele nunca viu na vida, né, que pode, de repente, ser o abusador. Quando, infelizmente, na maioria dos casos, os abusadores estão dentro de casa, estão muito próximos. E aí isso causa um grande problema, porque a gente não quer ver, a gente se recusa a acreditar, a gente não dá crédito às crianças, e isso acaba deixando uma marca gigante no ser humano que sofre o abuso. Quando, né, a gente ouve que o escândalo, né, venha, mas que ele não venha, né, pelas nossas mãos, eu me lembro de um exemplo, de um livro, né, de um romance que eu estava lendo, onde a mãe de um padre já tinha desencarnado, e quando ela desencarna, ela acompanha o filho dela, e ela percebe que ele estava por um caminho muito complicado, e ela
num ato de amor, né, pelo seu filho, no momento em que ele ia abusar de uma criança, faz junto com outros espíritos, né, o guia da criança, o guia do padre e toda uma falange ali reunida para que aquilo não acontecesse, eles conseguem fazer com que a madre do convento, né, que está ali passando, que ela nem entende porquê, né, porque é sempre muito legal a gente ver os romances, porque eles contam o que a pessoa está sentindo, né, e o porquê que ela está sentindo, porque alguém lá em cima está instruindo ela, está intuindo para que ela aja daquela forma. E essa madre não entende muito bem porquê, mas ela chega e abre a porta onde esse padre está com essa criança, e ela pega o suficiente para entender o que ia acontecer se ela não tivesse aberto a porta, mas não chegou a acontecer. Então essa criança não sofreu o abuso. E esse padre pôde ser parado, né, da sua doença ali, daquele problema que ele tinha. Então percebam como esse escândalo vem, foi uma orquestra da espiritualidade superior, juntamente com a sua mãe, né, para que ele não se comprometesse ainda mais nesse caminho. Então é muito importante, né, que nós tenhamos ouvidos, que nós estejamos atentos para com as crianças, para que a gente não faça vista grossa com vizinhos, com pessoas às vezes que têm menos esclarecimento, porque se não eu, quem? Se não agora, quando? Né? Esse é o slogan, acho que da ONU, que a GNT trouxe ali para bater firme. Então, se você viu, se só você viu, gente, se eu vi, sou eu que tenho que fazer alguma coisa. Tá ali, né? Então, tragam essa responsabilidade para si. Porque esses problemas aqui, ó, deixam pessoas, ele relata, né, nos livros, que essas pessoas que estão lá há mais de 1000 anos, nesses vales, elas não têm mais forma física. A gente já ouviu falar que alguns espíritos, né, o Chico mesmo menciona uma vez que ele estava falando com um rapaz, e o rapaz estava ali, Chico, né, eu acho que tem algum espírito que fica atrás de mim, e o rapaz não via. E o Chico deu uma olhada assim e viu a figura grotesca, né, do espírito que estava atrás desse rapaz. Ele falou assim: meu filho, se esse espírito estivesse atrás de mim, eu tinha corrido 3 dias e 3 noites. Então, se essas figuras grotescas existem, eles falam que no Vale do Sexo existem, né, espíritos que, assim, tinham formas genitálias, provavelmente dada a sua impregnação no vício. Imagina você perder 1000 anos de uma encarnação ou de, né, da sua eternidade ali, num sofrimento que não tinha nem prazo para terminar. É muito tempo. Então, esse convite que a gente faz, existe muita literatura excelente para que a gente possa conhecer mais sobre as implicações que os relacionamentos descompromissados podem trazer para a vida das pessoas. Problemas de saúde que às vezes a gente tenha hoje podem estar relacionados a uma vida desregrada que a gente levou no passado. Para as mulheres, por exemplo, problemas ginecológicos podem refletir uma vida que não foi bem vivida no campo sexual. O próprio André Luiz fala em um livro bem fininho que eu acho que chama Sexualidade na Espiritualidade. Ele diz que
a energia sexual é a segunda energia mais poderosa que o nosso corpo tem. A primeira é o pensamento. Então, quando a gente não usa essa energia de forma a trazer benefícios para nós, ela com certeza vai trazer tormentos. Ele coloca aqui, quantos cérebros de escola. Então nós estamos falando assim de pessoas com prêmio Nobel, nós estamos falando de pessoas como João de Deus, que tinham tudo ali de repente para seguir um caminho e que, dada a situação de ceder aos vícios, aos impulsos, se comprometeram. Agora, será que como a gente está lidando, com a nossa relação conosco, com o próximo? A nossa geração hoje ela é muito fluida. Eu nem vou entrar muito nesse mérito, porque eu ainda nem sei muito bem o que pensar. Numa entrevista que o Chico fala do Pinga Fogo, ele comenta, que ali existe um caminho que a geração humana ia seguir na área sexual, que nem ele mesmo era capaz de dizer. Eu acho que talvez por conta disso nós ainda sejamos tão intolerantes, ou pelo menos eu, contra quem talvez tenha uma preferência sexual diferente da minha, ou não tenha preferência sexual. Ele coloca assim, que no futuro seria catalogado, muitos tipos de sexualidade. Vou colocar aqui com as minhas palavras, quem quiser assiste o programa na íntegra, tem no YouTube, o programa Pinga Fogo. Ele participou de 2, E a gente vê hoje, por exemplo, como cada ser humano está se descobrindo, e daqui a pouco o alfabeto vai ser pouco para a gente, para cada um dizer em qual classificação eles gostariam de estar ou não, porque eu já nem sei mais quantas siglas tem nessa nomenclatura. Tá certo, tá errado? Não sei. A minha ideia não é vir aqui dizer se tá certo, se tá errado, mas talvez que a gente abra os nossos horizontes para que a gente deixe de lado os nossos preconceitos e comece a pensar qual é o caminho, que vem por aí. Anjos não tem sexo, Como é que é do lado de lá? Como é que é ser um espírito evoluído? Como é que é lidar com as questões? Aqui na Terra, eu creio que todos aqui são adultos, sabem, os impulsos, estão dentro de nós. Nós somos programados, inclusive para que a gente esteja aqui hoje. Caso contrário, a humanidade já teria se perdido há muito tempo no passado, se não existisse, prazer durante uma relação entre duas pessoas. Talvez esse ato já não aconteceria mais. Mas como é que a gente deve lidar com isso? Cada um tem seu jeito de lidar, ok. Mas algumas coisas a gente sabe que é importante a gente ficar atento. Uma relação consensual. Não conquiste um coração que você não está disposto a cultivar. Quantos e quantos casos, inclusive no livro aqui Sexo e Destino, que é, acho que mais 2 ou 3 livros para frente, depois desse, a situação é tão grave que tem um livro inteirinho dedicado a essa matéria, onde eles vão trazer a história de 2 famílias e como essas 2 famílias conseguiram se comprometer de tal forma por causa do sexo. Aonde uma
né? Vou dar um spoiler aqui porque o livro é bem velho. Então, aonde uma menina, né, passa pelas maiores atrocidades ali e, inclusive, no seu último suspiro é que a gente tem o exemplo de por que o espiritismo é contra a eutanásia. Porque é no último suspiro dela que aquela encarnação que ela viveu e que ela tinha tirado a própria vida não tinha sido totalmente perdida. No último suspiro é que isso aconteceu. E a gente vê como essas relações são construídas. Então, se vocês tiverem, né, interesse de conhecer mais de como esse problema é sério, né, de como esse impulso, esse mecanismo que está dentro de todos nós, né, é por isso que a glândula pineal é tão importante, ela regula a sexualidade nas crianças, né? Ninguém sabia muito bem porque a glândula pineal servia até pouco tempo, mas nas crianças elas servem para regular os impulsos sexuais. E depois de algum tempo ela passa a ser o canal de conexão com a mediunidade, né? Mas nas crianças é para isso que ela serve. Porque tá ali, né? Só que precisa desenvolver na hora certa. A hora certa é talvez a hora que a criança ou que o adolescente tenha mais contato e tenha mais informação, que ele já saiba como se prevenir de tudo que acontece numa relação sem os cuidados, que ele tenha maturidade para lidar com as implicações posteriores que você começa na vida sexual. Mas às vezes a gente não lida dessa forma. Então, o convite, né? Inclusive o Chico fala, né? É muito legal no filme, eles colocam essa passagem no filme do Chico, eles colocam, que eu até vou ler aqui para vocês. E aí o Tony Ramos também faz um comentário, a hora que o Chico começa a falar sobre isso. E aqui, né, abre aspas, o Chico falando. Nós temos um problema em matéria de sexo na humanidade que precisaríamos considerar com bastante segurança e respeito recíproco. Vamos dizer, se as potências do homem, na visão, na audição, nos recursos imensos do cérebro, nos recursos gustativos, nas mãos, tatilidade com que as mãos executam trabalhos manuais, nos pés. Se todas essas potências foram dadas ao homem para a educação, para o rendimento no bem, isto é, potências consagradas ao bem e à luz, em nome de Deus, seria o sexo, em suas várias manifestações, sentenciado às trevas? E aí, depois que o Chico disse, o Tony Ramos ali no personagem fala, já falou. Agora, né, você imagina uma frase dessa sendo dita no canal aberto, em uma das pouquíssimas emissoras que existiam no país, em rede nacional. Ele falou, já falou, eu não tenho o que fazer. Imagina o babado que isso não rendeu ali, né, naquele momento. Então, esse é o convite, que a gente fique atento, que a gente procure instrução, procure entender como são as relações, que as nossas relações, quando a gente se liga a outro ser humano, independente do sexo, do gênero ou coisa do tipo, elas sempre têm um propósito,
E quando a gente se liga a alguém, né, que a gente tenha respeito, que a gente possa usar do que a gente tem, né, nas mãos, no conhecimento, para trazer essa relação para um nível que vai só trazer benefícios, evoluir. Então, cuidado, né, com os prazeres, ou a busca excessiva, ou a busca pelos prazeres, porque eu não conheço limites para essas buscas. Então, a gente percebe como isso pode ser devastador em qualquer âmbito, em qualquer classe social, mas essa muitas vezes é um dos fatores pelos quais a gente renasce pobre, tá? Porque se é muito fácil ter acesso, né, se comprometer nessa área, rico, gente, rico é, sim, muito mais fácil. Existe um mundo que a maioria de nós desconhece para isso. Né? Vide que o tráfego da exploração sexual ainda é um dos maiores. Ele é comparado ao de drogas, ele é comparado ao de armas, inclusive ele está muito relacionado. Normalmente quem faz tráfego de arma, de droga, também faz de mulheres. Então, vamos analisar como a gente está conduzindo, vamos nos instruir, vamos tomar cuidado com os nossos pensamentos. Se a gente acha que de repente a produção artística hoje está bem ruim, está com nível bem baixo, eu também acho, né? Tem músicas que são do começo ao fim quase que uma descrição de um ato sexual. As crianças estão dançando, rebolando e dependendo da idade está todo mundo achando lindo. Filmes, quanto mais apelativos forem, mais visualizações, mais recordes eles batem, né? Vídeos streaming, as séries, os filmes, esses batem recordes sem nenhum problema. E aí, quando a gente quer, às vezes, ter acesso a um conteúdo melhor, alguém aqui, né? Eu gosto muito de filme, então eu sempre procuro assistir. Vocês sabiam que existe um filme sobre a história do Bezerra de Menezes? Você sabia? Mais alguém? Você sabia? Só 3. Olha o tanto que nós somos aqui hoje e 3 pessoas, comigo 4, sabiam do filme. O filme é brilhante. O filme tem uma cena, sim, digna de recorte para explicar sobre o suicídio, sobre por que Bezerra de Menezes era espírita. Uma discussão ali entre ele e um outro médico, se eu não me engano, ou um outro opositor, em uma discussão riquíssima, né? E ele coloca ali a sua posição de por que ele era espírita, né? Mas infelizmente, se vocês quiserem assistir, eu não sei onde dizer para vocês procurarem. Não tem. Eu assisti no cinema quando veio aqui, mas não tem. Igual a gente vai lá no Netflix procurar, não tem. Por quê? Oferta e demanda. Ninguém procura, não tem. A gente vive num mundo capitalista. Eles vão produzir o que as pessoas querem assistir. O que faz, né? Bate recordes em uma semana de estreia. Então, essa é uma dica. Se a gente quer conteúdo melhor, vamos procurar conteúdo melhor. Quando esse conteúdo vira público, vamos prestigiar esse conteúdo. Filme Nosso Lar, quem assistiu? A gente, graças a Deus. Quem que é o Nosso Lar 2? Ninguém respondeu, mas eu presumo que todo mundo quer, né? Porque eu quero muito ansiosamente.
O filme Nosso Lar 2, o Nosso Lar 1, acho que já deve ter aí beirando quase 10 anos da estreia. Né? Alguém me corrige sobre a data, eu estou imaginando que já tem quase 10 anos que ele foi estreado. E por que não teve o 2, gente? Porque não tinha dinheiro para fazer o filme. Só por isso. Porque custa caro. A boa notícia é que o filme é tão bom que, segundo o ator que fez o filme, que é o Renato Prieto, eu tive a felicidade de pegar uma live dele passando, onde ele comentava que o filme ia ser produzido agora. Por quê? O filme ficou relegado, esquecido lá na produtora, da produtora foi vendido, aí vai para os pacotão da vida, e é um filme muito bem visto. Eu sei que no fritar dos ovos, ele foi parar numa produtora da Disney. Na época, a Disney ainda não tinha o seu canal próprio, né? A Disney Plus, como tem hoje. Aí ele foi para lá na Amazon Prime. Quando chegou na Amazon Prime, mesmo depois de quase 10 anos do filme estreado, eles ficaram muito surpresos com a quantidade de pessoas que estavam assistindo e procurando o filme. E aí ele chama, né, o diretor, chamou o ator e perguntou, olha, por que o filme, né, não teve continuação, um filme depois de 10 anos, né, com esse nível de procura, esse nível de pessoas assistindo, imagino que tenha procura, né? E eles falaram, porque a gente não tinha dinheiro. Para fazer um filme desse porte, precisa de muito investimento para sair alguma coisa muito legal, comercial, que a gente não chegue lá e fale assim, nossa, bem qualidade de filme brasileiro, né? Baixo orçamento. Mas graças a Deus, gente, chegou na Disney. Falta dinheiro para Disney, gente? Não falta. Vai ter Nosso Lar 2. E se Deus quiser, vai ter o 3, o 4, o 5. A gente vai ser, né, felicitado para ver esse livro aqui transformado em filme. A gente vai ver Sexo e Destino em filme. Vai ser de uma riqueza. Eu estou imaginando, assim, eu fico imaginando aquelas duas histórias, daquelas duas famílias retratadas ali pelos nossos melhores atores do país, para que a gente possa compreender como a espiritualidade age, né, junto com a gente, quando a gente dá brecha. E a gente dá brecha por onde? Pelo nosso pensamento. Se o nosso pensamento se transforma em comportamento, eles estão junto. E se o negócio tá bom, eles vão estimular para ficar ainda melhor. Por quê? Porque eles são parasitas. Eles morreram gostando da mesma coisa que a gente gosta. O lado de lá não tem. Assim como não tem cerveja, não tem cigarro, não tem cocaína, não tem crack. O que eles fazem? Cola. Juntinho com quem gosta das mesmas coisas que eles. No Sexualidade, na Espiritualidade, tem um trecho onde ele coloca que eles vão acompanhar um rapaz e esse rapaz, ele vai para uma casa aí, né, de prostituição, e ele tá sozinho, gente, sozinho com alguém encarnado. Junto com ele tinha mais 4 mulheres. E ele estava lá, no bem bom, com 4 espíritos. Alguém consegue conceber como é uma relação dessa? Isso existe. Segundo eles, é claro, né? Porque eu nunca vi, mas segundo eles, então, isso existe. Problemas da ordem, no mesmo livro. Um casal e o homem não queria se separar, na época não era comum, né, isso, mas ele era casado, eles já tinham filhos e ele gostaria de manter uma vida ativa com a sua esposa, e a sua esposa não queria. E aí
o André Luiz, junto com a espiritualidade, vai acompanhar o que acontece com os dois quando eles dormem. A mulher ia para um convento antigo e lá ficava. O homem ia para um bordel. Por quê? Porque ele não conseguia, né, ter uma relação saudável com a esposa. Quando ele dormia, aquilo estava na cabeça, ele ia procurar, de alguma forma, satisfazer-se. Mas ele não queria fazer na vida, ele não queria fazer acordado, tá? Mas assim, quando a gente está desdobrado, não tem jeito de esconder quem a gente é. E a mulher estava lá no convento. E aí eles começam a tentar entender, né, o porquê que ela estava ali. E ela estava ali porque numa encarnação próxima, ela tinha sido freira. E ele era padre, o marido atual. E eles não tiveram uma boa conduta quando freira e quando padre. E aí vieram nesta encarnação para ter filhos, para ter uma vida entre marido e mulher e conseguir, né, resgatar os débitos que tinham adquirido numa vida passada. O problema é que ela ainda estava na época da freira, então ela achava pecado, ela tinha problemas com esse assunto, então para ela era sujo. Ela trouxe todos aqueles paradigmas que a Igreja Católica, né, embutiu nas nossas cabeças, né, porque a maioria de nós já deve ter sido católico, sei lá, 2, 3, 4, 5 encarnações, porque o catolicismo, né, tem 2000 anos, talvez a gente já tenha tido aí umas 20, 30 encarnações até essa. Quantas vezes será que a gente já não foi católico, apostólico, romano? Que esses paradigmas entraram dentro da gente, ficaram bem grudadinhos nas nossas cabeças, entendeu? E era isso que estava ali dentro dela. E aí, o que acontece? Não tem uma relação saudável, aí a relação descamba. É culpa de quem? Dos dois, gente. Mas aí, no caso, se a mulher, nesta situação específica, ok? Onde o marido tinha total intenção de manter ali o compromisso no matrimônio, mas existia dentro dele algo que existe dentro de todos nós, especialmente dentro de todos os homens, e que estava ali brigando, né, os hormônios dele estavam brigando. E a espiritualidade tenta instruir a mulher a deixar esses preconceitos, os paradigmas, que não estavam sendo bons, inclusive para ela, para que eles tivessem um casamento harmonioso e que aquilo não virasse um romance, ou que o marido dela não tivesse um caso extraconjugal, e que depois você vai apurar de fato os fatos e você vê que às vezes você se perdeu, né, nesses dogmas que estavam implícitos dentro de nós. Então, acho que eu trouxe vários exemplos assim para que a gente possa entender a extensão, né, dos problemas em poucas palavras aqui. E que a mudança, né, o compromisso, quando a gente deseja mudar, a partir daquele momento, gente, para Deus zerou, para Jesus, é óbvio que a gente vai ter que acertar as nossas contas, né? Todos nós sabemos que temos responsabilidades, mas que a partir do momento que a gente toma a decisão de ter uma vida, uma conduta correta, gente, ok, vide Maria Madalena, né? Que abandona a prostituição, que tinha sido levada, segundo o livro do Divaldo Franco, tá? Que eu já ouvi tantas histórias, assim, tantas vertentes que eu confesso não sei qual é, então eu falo sempre segundo, né, o livro do Divaldo, ele conta desta forma. Então, Maria Madalena foi levada a se prostituir, porque era uma moça belíssima, mas também ficou desamparada muito jovem, numa época em que isso era quase uma sentença de
fazer com que a mulher virasse prostituta para poder continuar se mantendo, comendo, vestindo, especialmente se ela fosse uma mulher muito bela, que era o caso dela, e que diante de tudo que ela adquiriu neste meio, vivendo desta forma, ela chega um momento onde ela está totalmente enfadada, no que hoje pode ser um paralelo à depressão, quando uma das suas servas apresenta, né, o Messias, e ela conhece, e naquele momento ela abandona tudo e passa a seguir o Messias. Ela se torna uma das pouquíssimas mulheres que vão seguir as obras de Jesus depois. Os preconceitos eram enormes, inclusive naquela época, vindo inclusive dos próprios apóstolos. E quando Jesus morre, o que sobra para Maria Madalena é cuidar e poder andar com os leprosos. E assim ela morre, segundo o livro, com lepra, com o corpo inteirinho desfigurado, toda a sua beleza, sua juventude é comida pela doença. Mas, essa parte não fala no livro, mas tenho certeza que, gente, quando ela desencarnou, deve ter sido recebida por Jesus, porque ela cumpriu uma trajetória belíssima e ela continuava tendo o passado dela. Então, esses são os exemplos, né? São os espíritos que Jesus prepara para vir para a Terra, para mostrar para a gente que é possível. A gente talvez não esteja em nenhum extremo desse, então talvez a gente tenha que encontrar os exemplos do meio, os que se assemelham a nós, os que têm perfil parecido com as nossas necessidades, com as nossas inquietações mentais, para que a gente possa ver que rumo que a gente vai tomar. Se a gente tomar o rumo que a gente está pensando, pegar o exemplo e saber o que vai acontecer com a gente, não vai acontecer muito diferente se a gente agir do mesmo jeito que os exemplos que a gente está lendo. Não tem como o fruto cair muito distante da árvore. Esse era o recado da noite, que a gente possa agora, né, com um dia de 0 Covid, de morte. A Covid trouxe muitos ensinamentos para nós. A Covid mexeu muito com os relacionamentos, colocou em xeque muitos casais, que a gente possa entender, né, como a gente estava levando nossa vida sexual, nossos relacionamentos, e que a gente possa refletir e tirar proveito, lições, que não é possível que a gente passe por uma pandemia sem ter nada para aprender com ela. É isso. Pessoal, boa noite mais uma vez. Muito obrigado, Dani, por ter disponibilizado o seu tempo para passar todo esse conteúdo maravilhoso para todos nós, que nos deixa muito mais atentos a todos esses ensinamentos, tá? Vou pedir para nossa amiga Rosângela ajudar a gente a fazer o sorteio do livro.
e depois finalizar com a nossa prece final. Vou ficar com vocês. Obrigada. Eu vou pegar. Pode deixar que eu pego. Daniele, agradecemos a sua presença, nos trazendo esse conteúdo, esse tema tão atual, né? Complexo, mas tão presente nas nossas vidas, que às vezes de uma maneira inadvertida nós não, às vezes, nem tomamos conhecimento de tudo isso que às vezes acontece tão perto da gente, nas nossas famílias, na nossa cidade, com os nossos vizinhos, enfim, de uma maneira assim bastante clara. E conforme você foi falando, porque a luxúria, né, um dos pecados capitais, né, ela vai se aproximando talvez sem que a gente tome conhecimento, tome conta ou que passe até despercebido, mas que se não nos propusermos, né, a ter o cuidado relativo a tudo isso que acontece, nós vamos tomando um caminho às vezes para erros pecaminosos, né? Sem que temos conhecimento, mas não temos ainda o conteúdo de uma maneira tão clara como você trouxe para nós. Conforme você foi na sua fala, com essa mensagem que foi entregue hoje, eu estava acompanhando, então fala abençoa também, por maiores que sejam, né, esses, entre aspas, desajustes. Então nos diz aqui, em qualquer desajuste orgânico, não condenes o corpo. Vai da nossa sintonia, de onde nós estamos nos colocando. Abençoa teu cérebro, pois é o gabinete sensível do pensamento. Então, quando esses pensamentos, que nós dizemos às vezes pensamentos menos felizes, né, se aproxima ou que vai tomando uma proporção grande, uma proporção que talvez a gente não tenha condição de identificar, né? Então não condenemos, porque o nosso cérebro é o gabinete sensível do nosso pensamento. Então você falou dos pés, das mãos, então essa mensagem veio exatamente dentro do tema que você trouxe para nós. Abençoa teus pés, são apoios preciosos em que te sustentas. Junto das células, então quando isso acontece, né, uma criatura às vezes estando contaminada talvez por esses desajustes, junto das células doentes ou fatigadas, não empregues o fogo da tensão, nem o corrosivo do desespero. Então abençoa, peça a Deus, né, peça a Deus para que Ele possa nos intuir, nos dar o discernimento necessário para que tenhamos, dentro dessa doutrina maravilhosa que nos esclarece, que tenhamos, né, uma atitude digna de ser resolvida de acordo com o problema que nós estamos atravessando. Então, muito obrigada, viu? A gente, em nome da casa, a nossa gratidão pela sua presença, tá? De ter estudado, de ter preparado esse tema para nos trazer aqui, que foi de extrema importância para todos, tenho certeza disso. Então, nesse instante, com os nossos pensamentos voltados a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Senhor, no silêncio deste instante, queremos te pedir a paz, a sabedoria e a força, que possamos hoje ver o mundo com os olhos cheios de amor, ser pacientes, compreensivos, mansos e prudentes, ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vê, e assim não ver senão o bem em cada um. Cerra os nossos ouvidos de toda calúnia, guarda a nossa boca de toda maldade, que só de bênçãos encha nossos espíritos, Senhor, e que todos que de a nós se achegarem sintam a Tua presença. Reveste-nos, Senhor, da Tua presença, e que nesse instante, fortalecidos na fé, esse Pai misericordioso que nunca nos desampara, possamos nesse instante, Senhor, com os nossos pensamentos voltados a Deus, Deus o nosso Pai, Jesus o nosso Mestre, os nossos bondosos benfeitores espirituais que nos assistem,
ao mentor espiritual desta casa que nos abriga, possamos sair fortalecidos no Teu amor, na Tua bondade, na Tua justiça e na Tua misericórdia. Em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome dessa pleiade de espíritos que nos acompanha, é que rogamos graças a Deus e Te pedimos, Pai de amor e de bondade, que possa sempre nos abençoar. Em vosso nome, Senhor, é que te dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Senhor, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de praticarmos o mal. Em nome de Deus, em nome de Jesus, é que encerramos a nossa reunião da noite de hoje. Obrigada, Senhor. Eu acho que foi uma falha minha, né? Esqueci, acho que o sorteio teria que ter sido antes. Você quer nos ajudar aqui, ô Daniele? Vem nos brindar aqui. Eu acho que ele já tinha tirado aqui. É o seu? 24. Número 24. Quem que foi o privilegiado de ser agraciado com esse livro que deve ser maravilhoso? Deus, Espírito e Universo. Não temos o número 24? Então vamos sortear outro. Vamos ver se dessa vez você tem mais sorte. 23. Ah, 23. 23? Ai, que bom. Você faz a entrega do livro, tá? Que você é a nossa convidada da noite de hoje. Oi, amor. Deus abençoe. Que possamos ir em paz e que o Senhor possa sempre nos abençoar. Boa noite, obrigada a todos.